Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Eu vou iniciar aqui a aula de forma bastante objetiva sobre altimetria ou métricas alternativas. Na verdade, um termo bastante questionado pela ciência atualmente, porque hoje nós não falamos mais em métricas alternativas, mas métricas complementares. Porque no campo da ciência, como rede, nós entendemos o processo de desenvolvimento avaliativo em cadeia, ou seja, a altimetria, hoje métricas complementares, auxiliam os índices bibliométricos para impulsionar fator de impacto, índice H, entre outras possibilidades ali da cienciometria, tá? Então eu vou compartilhar com vocês alguns slides para que a gente possa avançar nesse processo de discussão. Então vamos lá. Deixa eu só voltar aqui para que eu tenha aqui uma visão aqui da apresentação. Perdão, deixa eu só parar aqui a apresentação. Ahn, Só um momento. Agora eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Então, métricas alternativas da ciência, novos paradigmas e possibilidades para conectar resultados de pesquisa e a sociedade científica. Então, nós entendemos que há uma necessidade de avaliação da ciência, e essa avaliação ela deve acontecer de forma processual, que complemente as outras métricas, mas que, como toda avaliação, ela tem suas limitações. A avaliação da ciência tem também limitações, como qualquer processo de avaliação. Na altimetria, nós vamos entender, por exemplo, que algumas mídias sociais elas são desconsideradas, como, por exemplo, o WhatsApp, o podcast, entre outras condições ali que são limitantes desse processo. Aqui nós temos um exemplo a partir dessa imagem do símbolo da altimetria, que tem essas cores todas para exemplificar as várias mídias sociais que são contempladas. Aqui, no caso, ilustra um artigo científico que foi citado 344 vezes por mídias sociais distintas, como Twitter, Facebook, entre outras possibilidades, como blogs científicos, enfim. Então, aqui significa dizer que houve uma diversidade de citações desse artigo científico em mídias sociais distintas. Em algum momento, nós discutimos na sala de aula sobre a Big Data, o Big Data, em que a diversidade de comportamento nosso nas mídias, nas redes sociais, ela é influenciada, né, essa diversidade é influenciada ou intencionada para o comportamento humano consumista, e isso tem também diz respeito, isso também diz respeito à saúde, porque se falarmos de comportamento humano, isso também tem uma lógica de importância para nós, e política, econômica, de espaço de atuação da ciência, porque as pessoas elas transitam por esse espaço para buscar informações, e nesse sentido nós temos que entender a importância de alcançarmos as mídias sociais para pensarmos principalmente a democratização do conhecimento científico. E democratizar o conhecimento científico significa expandir essa possibilidade de comunicação. Essa expansão não está relacionada apenas à quantidade de comunicação que nós ofertamos ali nas mídias sociais, mas a qualidade dessas informações. Então, nós temos que pensar a natureza do processo de comunicação. Por essa razão, a altimetria, ela complementa a cienciometria no sentido de tornar o interesse de pessoas que não necessariamente pudessem perceber, esse artigo ele é importante, esse artigo ele tem alguma possibilidade para que eu alcance algum conhecimento, e aí nesse sentido a altimetria traz uma necessidade para a enfermagem de avançarmos no processo de citação dos nossos artigos por outras áreas de conhecimento. Às vezes as pessoas devem ter algum preconceito em relação à área de conhecimento, não só na enfermagem, mas em outras áreas. Por que eu vou consumir o artigo científico da enfermagem se eu trabalho na psicologia? Mas nós trabalhamos com objetos que têm interesse na psicologia, da mesma forma na nutrição, da sociologia, da psicologia,
falei psicologia, medicina, entre outras áreas de conhecimento. Então eu posso trazer uma linguagem interessante que desperte o interesse, e aí eu possa ampliar o meu público-alvo, que pode citar o meu artigo mais vezes, né? Então eu tenho ali uma relação de complementariedade entre altimetria e cienciometria. Com isso, eu digo que a gente faz aqui o empreendedorismo científico, ou seja, eu vejo possibilidades para avançar nos meus índices bibliométricos, no caso o índice H e a revista, no seu fator de impacto, e ao mesmo tempo que a sociedade também, né, a partir de políticas públicas, a partir de uma visão muito mais ampla. Nesse sentido, nós temos que pensar que a altimetria não deve ser objeto de interesse ou de preocupação apenas do pesquisador, mas da revista, do editor, da instituição, do Estado, ao fomentar políticas públicas importantes. Por isso, o empreendedorismo científico aqui mencionado. O campo da gestão do conhecimento também é afetado pela altimetria, porque envolve ali novos processos de divulgar, disseminar e comunicar ciência. Então, desde o momento em que eu penso o processo de desenvolvimento da pesquisa, do rigor metodológico, da sua avaliação, das tecnologias utilizadas, da opinião pública influenciando o financiamento da pesquisa, eu tenho que pensar, então, nesse processo de comunicação a partir das tecnologias de informação e comunicação, em que cada país assume uma diversidade, porque tem vulnerabilidades individuais, programáticas, sociais diferentes e comportamentos diferentes do processo de consumo de conhecimento em mídias sociais. Então, nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, uma prática ainda comum de consumo de pesquisa a partir do consumo de informações, aliás, de Facebook. O mundo, em muitos países, trabalha a lógica dessa comunicação a partir do Twitter, por exemplo. Aqui, apenas para ilustrarmos que nós temos essa diversidade de mídias sociais, mas que nem todas são abarcadas pela altimetria, por exemplo, como o podcast e o WhatsApp, mas os outros aqui, Twitter, Facebook, Instagram, blogs, ResearchGate, Google, Acadêmico, todas elas são contempladas pela altimetria. Aqui, a ideia de press release, por exemplo, inserido num blog sério, né, um blog científico, também pode ser ampliado a sua visibilidade a partir de possibilidades que tragam lógica de conhecimento científico numa perspectiva que traga lógica para o conhecimento científico, perdão, diversificado em outras plataformas, como Facebook, Instagram. Eu posso divulgar esse próprio press release em outras plataformas. Ao fazer isso, eu tenho a ideia de ampliar essa visibilidade. Então, eu não posso mais pensar que o meu artigo científico, ao avançar nessa quantidade, ao ser inserido nessa quantidade expressiva de produção científica, vai alcançar o interesse e a opinião pública do meu público-alvo. Então, eu preciso avançar nesse processo de desafios que envolvem incertezas, que envolvem algumas barreiras, mas que precisa ser alcançada. Por isso que a comunicação, quando eu mencionei, apenas para ilustrar, é pensada também como um processo de conhecimento, em que nós temos aí a projeção entre o sujeito e o objeto a partir de uma imagem, sempre limitada, né? Essa imagem ela é sempre limitada no sentido de ser pensada como uma lógica que eu não consigo apreender tudo e nem consigo transmitir tudo aquilo que eu sei, né? Todos nós temos limitações a partir do olhar que nós enxergamos, e o processo de comunicação também se dá dessa forma. Nesse sentido, nós temos que pensar a diversidade dessa comunicação, mas a qualidade das interações nesse processo. E aí Zygmunt Bauman fala muito melhor sobre isso quando ele diz a modernidade líquida. Ele menciona a necessidade de tornarmos fortalecer as relações. Do contrário, as pessoas elas já criam perspectivas que não são feitas para durarem. Então, Bauman conceituou o atual panorama de volatilidade acerca do comportamento como modernidade líquida, compreendido como estado inconstante e liquefeito das relações sociais que, por sua vez, fogem dos padrões definidos, predeterminados culturalmente. Ou seja, eu preciso criar possibilidades para que as pessoas permaneçam naquele ambiente, não só criar espaços de interação, mas
manter esses espaços de interação. E o público-alvo que eu quero alcançar vai depender muito de quem está demandando espaço ali para divulgar a ciência. No meu caso, eu posso dizer, o pesquisador ele vai divulgar na sua rede social particular, o grupo de pesquisa vai divulgar numa rede social específica, a instituição vai divulgar para o público-alvo que interessa, como, por exemplo, pós-graduação, então depende muito. Eu tenho que delimitar esse perfil para traçar estratégias. No caso de uma revista científica, ela tem que pensar um público-alvo que permita a citação dos seus artigos. Nesse sentido, quem no público-alvo no Brasil publica artigos científicos, a pós-graduação. Então, eu tenho que pensar uma linguagem que alcance a pós-graduação científica. Entretanto, entre as produções divulgadas, acessadas e consumidas, nós temos ali barreiras importantes para a gestão do conhecimento científico. Então, vamos pensar aqui algumas estratégias importantes, como, por exemplo, a utilização de imagens para conectar o leitor àquela publicação, né, a utilização de hashtags, a utilização de informações rápidas, objetivas. Aqui ainda são títulos específicos dos artigos, mas nós podemos trazer em forma de uma linguagem jornalística, provocativa, aqui para ilustrar, né, o alcance, não significa dizer que as pessoas leram, mas que elas acessaram, pelo menos apareceu para elas na timeline. Se apareceu na timeline, eu tenho que utilizar aquele recurso para que haja ali um interesse importante para elas, né. Aqui apenas mais um exemplo, a utilização de recursos linguísticos, ao alcance desse público-alvo. Então, o jornalismo científico, a linguagem que eu utilizo ali é muito importante para que as pessoas tenham possibilidades para alcançar aquele conhecimento científico com maior interesse. Aqui é apenas a utilização de hashtags que nem tem hoje um impacto tão importante como tinha há 3 anos, mas a utilização dessas hashtags possibilitava uma conexão importante com as pessoas, né? Aqui um exemplo da utilização específica, midiática específica desse processo, né, a partir de um Instagram pessoal, né, então aqui você pode ter ali um público-alvo importante no seu processo de comunicação. Podcast. Podcast, ele não é ainda uma lógica utilizada nas mídias sociais, mas é importante ser pensado. Aqui é pensado como uma possibilidade de alcançar o público-alvo. Aqui eu tenho a ideia de que não é só a enfermagem que utiliza, muito pelo contrário, a área da saúde de uma forma ampla, mas a medicina principalmente tem utilizado essas mídias sociais. Eu trago aqui, por fim, gente, um exemplo importante para vocês, a partir das mídias sociais, a partir do artigo científico publicado na Cielo, e que vocês, a partir desse exemplo, possam fazer esse exercício também. Por exemplo, aqui, um artigo científico meu, trazendo aqui um empreendedorismo científico, né, vocês olharão aqui nesse ícone aqui de métricas, qualquer artigo que você pode utilizar na Cielo, você pode fazer esse teste. Você coloca aqui métricas, você ao clicar vai aparecer a altmétrica aqui no caso foi citado apenas uma vez, né, aí eu vejo aqui onde foi citado, eu vou clicar aqui Facebook, né, aparece para mim, Facebook, página de Facebook, então quem foi que citou? A revista, texto e contexto. Aí eu clico aqui, eu vou saber como é que a revista citou, aqui foi formato de resumo, vocês verão que o resumo, então, não é a melhor forma de citação, mas já foi importante porque já mencionou, mas a utilização de imagem, a utilização do jornalismo científico, entre outras possibilidades, tá? Então, aqui foi em 2017 esse artigo, a revista trouxe apenas aqui a divulgação em Facebook, do resumo. Não é a melhor estratégia, mas foi a que foi utilizada. Então, vocês façam um exercício, acessem a Cielo, artigo de vocês, outros artigos, e vejam lá quais os indicadores bibliométricos utilizados. Aqui tem um início de um mapa que vai mostrar, porque eu não consegui colocar todo no slide, mas que vai mostrar quais são os públicos-alvos, quando eu tenho ali números expressivos de pessoas alcançadas, né? Em quais partes do mundo essas pessoas foram alcançadas. E por fim, desculpem aqui falar rápido assim, porque eu tentei já gravar essa aula 3 vezes, eu estou com medo de não conseguir dessa vez também. Então, eu estou fazendo de uma forma bastante resumida para ver se dá certo. É preciso pensarmos de uma forma ampla esse processo de comunicação científica
para termos uma ideia de alcance maior das pessoas. Com isso, não adianta só termos as mídias sociais favoráveis ao nosso processo de comunicar ciência, mas a forma como eu utilizo, né? A utilização do jornalismo científico, a utilização de imagens, o link da revista para que as pessoas alcancem ali o artigo na íntegra. Então, façam esse exercício, busquem artigos na Cielo, páginas de revistas, para ver como é que essas revistas estão divulgando seus artigos e façam uma avaliação crítica se estão fazendo da melhor forma possível, tá certo? Eu espero que todos estejam bem. Eu vou interromper agora a minha apresentação aqui, voltar para a minha tela inicial e desejando que vocês tenham tido a partir, mesmo com essa aula rápida, essa abordagem rápida, vocês tenham tido aí possibilidades para refletirem melhor sobre esse processo de divulgação científica. Muito obrigado e ficamos por aqui e espero um feedback a partir dos professores, né, em discussão em sala de aula. Um forte abraço.